Torcedor colorado, vá se preparando para o pior. Vá se preparando para o pior, porque a CBF não está nada contente em ver o Inter líder do Campeonato Brasileiro. Eles já começaram a retaliação, afastando o juiz aí, o Marcelo de Lima Henrique, porque ele causou uma coisa muito injusta dentro do campeonato, que foi a vitória do Inter contra o Cruzeiro. E sabe qual a maior injustiça que ele cometeu? Colocou o Inter na liderança. Né? Não tem Flamengo na liderança, não tem Palmeiras, Corinthians na liderança, então alguma coisa está errada nesse campeonato. No próximo jogo, o Internacional será prejudicado. No próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Internacional será prejudicado. Teoria da conspiração? É, estou louco, estou viajando na maionese. Lá em 2005, o Márcio Rezende de Freitas não foi afastado. Que engraçado isso, né? O Márcio Rezende de Freitas, quando não dá aquele pênalti claro, um pênalti de cartilha, um pênalti que é algo assim para entrar num livro didático de juízes, de formadores, de livros de formadores de juízes de futebol, ele não deu aquele pênalti e ainda expulsou o Tinga. Mas aí o Márcio Rezende de Freitas pediu desculpas, disse que não tinha visto o lance é, muito com clareza e tal. E tá tudo certo, Márcio Rezende de Freitas. Tá tudo certo, você só errou, você só tirou o tetracampeonato brasileiro do Internacional, só isso, e só favoreceu o Corinthians, só isso. Tanto que naquela oportunidade o Internacional foi o campeão moral, nós comemoramos aqui em Porto Alegre, e o próprio presidente do Corinthians na época disse que o campeão moral era o Inter. O campeão moral foi o Internacional. Então, naquela oportunidade, a CBF não se revoltou contra o juiz, a CBF não se revoltou contra o Márcio Rezende Freitas, mas agora a CBF está punindo um juiz que apitou certo. Porque se você pegar o lance do zagueiro do Cruzeiro, ele toca na coxa do Wesley por baixo. E ele é o último homem. Sendo o último homem cometendo a falta, tem que ser expulso. O juiz Marcelo de Lima Henrique foi afastado porque apitou certo. Nesse país, as coisas são invertidas. Quem quer fazer o bem, toma no rabo, e quem faz as coisas aí erradas é privilegiado. É privilegiado. Então, é, torcedor colorado, torcedor colorado, não se admire se no próximo jogo o Inter for prejudicado. Não se admire. Você acha que a CBF está contente em não ver o Flamengo ou o Corinthians ponto, na ponta, na ponta da tabela? Interesses obscuros, sei lá. Se é quem larga mais grana é campeão e quem tem mais grana é Flamengo e Palmeiras, Corinthians tem a grande mídia também. O centro do país, né? O Rio e São Paulo, o centro midiático do país, né? Então, não seria muito interessante. Olha, podem me chamar de teórico da conspiração, pode me chamar do que for, né? Mas se fosse contra o Flamengo, se não fosse contra o Flamengo, certamente eles iriam tirar os pontos do Inter. Se esse jogo fosse contra o Flamengo, eles iriam afastar o Marcelo de Lima Henrique, sim, e tirariam os pontos do Internacional. E o Inter com um ponto estaria lá embaixo, na zona do rebaixamento. Como já fizeram, né? Como já fizeram, o Inter sempre na ponta da tabela, aí descobriram o Adilson aquele, né? E ele não tinha interferido em nenhum jogo do Inter, aí colocaram o Inter em meio de tabela e colocaram novamente o Corinthians como líder. E a gente acha normal. Não, isso é normal, isso aí é. A CBF, uma das instituições de futebol, se não a mais corrupta da história do futebol, não tem moral para afastar o juiz que apitou certo. Não tem moral. É que gerou uma pressão lá dentro, sei lá o quê, porque nós estamos na liderança, né?
Mas assim, três presidentes que não podem pisar nos Estados Unidos, né? 3 presidentes investigados aí pela Interpol, 3 presidentes da CBF, ex-3 presidentes, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, né? E foram comprovados os casos de corrupção, Ricardo Teixeira aí em negociações com mais de 30 milhões de dólares, né? Envolvendo jogadores e tal, fora o que a gente não sabe, né? Fora é uma instituição corrupta, é por isso que a seleção brasileira ela não ganha nada há anos, que os caras que estão ali no comando estão preocupados com dinheiro, em colocar qualquer jogador, porque nós vemos que na seleção brasileira não temos time, né? Nós temos um amontoado de jogadores que estão ali para fazer vitrine. Estão ali para fazer vitrines e serem vendidos. A reveria. É isso aí. Porque é uma instituição corrupta onde os caras lá não estão nem aí, eles estão com o rabo cheio de dinheiro. E eles não estão nem aí para orgulho do povo, isso é bobagem, isso aí ficou no passado. Então essa instituição corrupta, essa instituição que não tem moral nenhuma de idoneidade, está afastando um juiz que apitou certo, afastando um juiz que fez o seu trabalho. Por quê? Porque ele não favoreceu o Flamengo? Porque ele não favoreceu Corinthians? Porque o Internacional é líder e isso não agrada para quem pagou mais, talvez? Será que o Campeonato Brasileiro vai ter graça daqui para frente? Ou só tem graça o Campeonato Brasileiro se o Flamengo ou o Palmeiras ou o Corinthians for campeão? Aí é mais fácil o Internacional, os clubes do Sul, os clubes que não fazem parte do eixo Rio-São Paulo, cair fora do brasileiro. Deixa só Palmeiras e Corinthians, deixa só Palmeiras e Flamengo, deixa 3 times, deixa só quem investiu mais. Porque daí perde a graça, perdeu a graça. Há alguns anos já perdeu a graça. Porque quando o Inter tá prestes a colocar a mão na taça, essa maldita CBF vai lá e tira. Essa maldita CBF dá o seu jeitinho e tira, não é? Sei lá, influenciando o árbitro na partida a não dar um pênalti em cima do Tinga, influenciando um árbitro não dar um pênalti em cima do Corinthians dentro do Beira-Rio em 2020. Mas agora a CBF é justa. Não, agora a CBF agiu com honestidade. Gente, o Cruzeiro perderia de qualquer maneira. E perderia porque o Internacional tem um time com qualidade. E qualquer time que entrar dentro do Beira-Rio na disputa do Brasileiro, o Inter pode perder sim, porque ninguém não tem time imbatível. Não tem time imbatível, não. Mas vai ser difícil tirar ponto do Inter dentro do Beira-Rio. E para Flamengo, para quem investiu mais, Rede Globo, que é tudo misturado, CBF, não é interessante ver o Inter campeão. Enfim, torcedor colorado, vamos ver nos próximos jogos aí como as coisas vão acontecer. Uma instituição corrupta que não tem moral nenhuma afastou um árbitro que apitou certo, porque a CBF odeia, aparentemente, há muitos anos, né? É o que a gente nota aí, que aparentemente não gosta muito do Internacional. Você, o que acha disso? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.